Antes de falar de efetivamente do Flamengo, vou trazer duas informações que envolvem o Flamengo de uma maneira indireta. Por quê? Vocês se lembram do Kleber Xavier, auxiliar do Tite, e também do Matheus Bach, filho e auxiliar do Tite, e também do Fábio Maceredian, preparador físico do Tite? Pois é, eles vão para onde? Para o Santos. Informação que a gente trouxe nas últimas horas, depois do último vídeo. Eu estou gravando esse vídeo somente aqui agora. Muita gente só me acompanha aqui no canal Vini Casagrande e não nas outras redes sociais. Então estou mencionando isso. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Santos contratou a comissão técnica inteira do Tite, menos o Tite, que está afastado por conta de um problema de saúde. Inclusive forças ao Tite por falar nisso. Mas o Kleber Xavier vai ser treinador do Santos, e ao lado dele ele vai ter o Matheus Bach como auxiliar, César Sampaio, que já era auxiliar do Santos, também era da comissão técnica do Tite, também vai trabalhar com o Kleber Xavier, e o preparador físico da comissão técnica vai ser o Fábio Maceredian. Olha, vou te falar, não sei se foi uma boa para o Santos não, tá? E uma outra notícia de uma maneira indireta do Flamengo é que o Dorival Júnior foi apresentado hoje de maneira oficial lá no Corinthians, depois de assistir do camarote o baile que o Corinthians tomou do Flamengo dentro do Maracanã, e ele foi questionado sobre o trabalho dele que ele fez no Flamengo, e ele fez uma analogia com arroz com feijão bem feito. Ele disse o seguinte: disseram que o Flamengo era um simples arroz com feijão. Era, só que ninguém conseguia fazer e ninguém fez depois disso, depois do trabalho dele. Eu discordo do Dorival, que agora o Felipe Luiz está conseguindo fazer não arroz e feijão. Na verdade, como eu gosto de peixe, ele está fazendo um peixe muito bem feito, tá? Muito bem feito, não é arroz com feijão não. Mas isso não elimina o fato do Dorival Júnior ter feito um bom trabalho. Inclusive, na ocasião, achei uma decisão totalmente errada da diretoria em não renovar com o Dorival e contratar o Vitor Pereira. Mas isso é passado, só trouxe essa informação. O Corinthians, vou te falar, haja agenda positiva lá em São Paulo, hein? O Corinthians não teve as contas aprovadas de 2024, sabe por quê? O presidente conseguiu aumentar a dívida do Corinthians, aumentar, não é que a dívida seja esse valor, ele aumentou em um ano a dívida em 829 milhões. A dívida total do Corinthians está batendo na casa aí dos 2 bilhões. Gente, isso é um absurdo. E o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. O Corinthians está devendo ao Cuiabá, está devendo um monte de gente e ninguém fala nada. Eu fico imaginando se fosse o Flamengo aumentando a dívida em um ano no valor de 829 milhões. O que os programas iam gastar de tempo debatendo sobre o momento do Flamengo, só que sobre o Corinthians ninguém fala nada. Gente, eu vou repetir, isso não é uma mentira. O Corinthians aumentou em um ano, no período de 2024, a dívida em 829 milhões. É muita grana. E por falar na viagem para pegar o Botafogo da Paraíba, jogo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, a ideia do Felipe Luiz é poupar uma galera. E eu falo assim, uma galera mesmo, até mesmo poupar da viagem. Veio o Alexandre. A chance do Alexandre... O Alexandre está treinando no campo normalmente, mas o planejamento, de repente, não vai ser inseri-lo nesse jogo de agora. No jogo contra o Cruzeiro, eles vão bater o martelo na atividade dessa quarta-feira. Só para vocês terem noção, os empresários que estão fazendo a logística, a operação do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, porque o mando de campo foi vendido para esse grupo de empresários, eles estão esperando a lista de jogadores do Flamengo que vão viajar, e até agora eles não têm a lista, porque eles precisam organizar o hotel para o Flamengo. Então eles não têm a lista, por quê? Porque o Flamengo não bateu o martelo de quem vai viajar ainda. Vai bater o martelo nessa quarta-feira de quantos jogadores vão, sabe? Então tudo vai ser definido na atividade dessa quarta-feira, mas a ideia da comissão e da diretoria é poupar uma galera desse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba, e tá certo, né? Desses 3 jogos, para mim o mais importante é contra o Central Córdoba na outra quarta-feira. Por quê? Pelo Campeonato Brasileiro, eu entendo dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mas supondo que o Flamengo perca para o Cruzeiro, não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras pode não ganhar do Vasco da Gama no final de semana. E o Central Córdoba, o Flamengo tem que ganhar, porque se o Flamengo perder esse jogo,
não consegue mais passar em primeiro no grupo, e seria, para mim, vexame, tá? Porque é um grupo extremamente fácil. Então, essa é a ideia nesse momento. No vídeo de amanhã a gente traz mais atualizações do time que vai a campo. Já já a gente vai falar do Dudu, mas antes eu quero falar de uma declaração do Danilo. Ele participou ontem do programa Galvão e Amigos, lá na TV Band, e ele falou sobre o Flamengo. Cara, essa declaração aqui é de arrepiar, tá? Abre aspas. Eu não sei explicar o que é jogar no Flamengo. Ainda estou me acostumando. Quando vim para cá, falaram que Flamengo não se joga, você vive o Flamengo. E é justamente isso, Flamengo é um estilo de vida. Danilo, se você acha que vai conquistar a torcida do Flamengo falando desse jeito, você está no caminho correto, tá bom? Porque é exatamente isso. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal, Dudu não vai continuar no Cruzeiro. Inclusive o André Cury, empresário dele, falei com ele hoje, tá lá em Belo Horizonte, falou, uma confusão danada isso aqui, tendo que resolver e tal. E aí eu tô vendo muita gente dizendo em rede social que o Dudu pode pintar no Flamengo. E aí, por curiosidade, uma pessoa do Flamengo entrou em contato comigo e falou, Venê, a gente sabe que uma mentira bem contada acaba se tornando verdade em rede social. Preciso da sua ajuda. Foi o que houve? Fiz besteira? Não. Quero que você fale nos seus vídeos, nas suas redes sociais, que não existe a menor possibilidade de o Flamengo tentar a contratação de Dudu, ou ao menos pensar na contratação. Não existe essa possibilidade. E a pessoa falou que você pode escrever e pode falar. Nem passa pela nossa cabeça, nem falamos sobre isso. Não deixem usar o Flamengo para valorizar esse jogador, porque não é um jogador que nos interessa. Isso a pessoa escrevendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, para vocês terem noção, não existe a possibilidade de Dudu pintar no Flamengo. O Flamengo não pensa na contratação de Dudu nesse momento. Se alguém falar isso, é para tentar, entre aspas, valorizar o jogador, que está muito desvalorizado no mercado. A forma como ele saiu do Palmeiras, a forma como ele está saindo do Cruzeiro agora, ele está desvalorizado no mercado. Boa sorte para o clube que contratá-lo nesse momento, porque o custo é alto, hein? Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Beijo para vocês, forte abraço e fui!